1 Samuel capítulo 16, verso 1, a palavra de Deus vai dizer: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviaste a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Nesse texto, Deus está direcionando uma palavra, uma pergunta para Samuel. Deus vai dizer: Samuel, por que você está tendo dó de Saul, sendo que eu já rejeitei Saul como rei sobre Israel? Samuel, ele foi o último juiz sobre Israel. O povo vivia na era da teocracia, mas agora o povo está vivendo na era da monarquia. Deus vai fazer essa pergunta para Samuel, pois Samuel é aquele que havia ungido Saul como rei debaixo da autoridade de Deus. O povo queria um rei sobre eles. O povo não queria mais viver na era da teocracia. Então Deus permitiu que fosse constituído um rei sobre eles. Deus faz duas opções para o povo. Se o povo queria um homem segundo o coração dele ou segundo a vontade do próprio povo. E o povo, é claro, que escolheu a própria vontade deles. E Saul foi constituído rei, foi ungido rei sobre Israel. Porém, Saul não andou nos caminhos retos do Senhor. Ele começou bem, mas em um certo momento da sua vida, ele desviou dos caminhos do Senhor e terminou os seus dias maus. Deus, ele faz essa pergunta para Samuel: por que você está tendo dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? A minha presença não é mais com Saul. Eu não quero mais Saul como rei sobre o meu povo. Perceba que Deus faz essa pergunta, mas Deus não espera uma resposta. Logo em seguida, a palavra de Deus vai dizer: Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus faz a pergunta para Samuel, mas Deus não espera a resposta de Samuel. Deus faz essa pergunta para que Samuel pudesse refletir. É uma pergunta que Deus não queria resposta. Deus sabia muito bem porque Samuel estava tendo dó de Saul. Ele ouve a palavra de Deus, e Davi é aquele que foi escolhido por Deus, separado por Deus para que reinasse sobre Israel. Davi, ele não tinha aparência de rei, corpo de rei, mas ele tinha algo que Saul não tinha: coração, segundo o coração de Deus, coração de rei. Deus sabia que se entregasse um reino nas mãos de Davi, Davi iria fazer aquilo segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que a Bíblia, ela relata sobre alguns homens que foram fiéis, que foram homens tementes ao Senhor Deus. Por que não lembrarmos de Abraão, homem conhecido como o pai da fé? Por que não lembrarmos de José, o menino sonhador, interpretador de sonhos? Por que não falarmos de Moisés, libertador do povo do Egito? Por que não falarmos de Samuel, que foi escolhido por Deus para ser juiz, e com isso ele estabeleceu 3 ministérios: profeta, juiz e sacerdote? Por que não falarmos de Salomão, o homem mais sábio da face da terra? Por que não falarmos sobre Isaías? Isaías, aquele que profetizou muito acerca do Messias que havia de vir. O que seria de Abraão se Deus não tivesse plantado nele o dom da fé? O que seria de José se Deus não tivesse dado a ele a interpretação dos sonhos? O que seria de Moisés se Deus não tivesse dado a ele a autoridade para tirar o povo do Egito? O que seria de Samuel se Deus não tivesse estabelecido na vida dele 3 ministérios: ser juiz, profeta e sacerdote? O que seria de Salomão sem a sabedoria divina, sem a sabedoria que Deus plantou na mente dele? O que seria de Isaías se Deus não tivesse colocado na boca dele as profecias acerca do Messias que havia de vir? E o que seria de Davi se Deus não tivesse dado a Davi um coração segundo o coração do próprio Deus? O que seria de você sem a graça de Deus? O que seria de você sem a presença de Deus? O que seríamos de nós se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz por nós para nos dar a salvação de graça? O que seríamos de nós se ele não tivesse morrido ali na cruz para poder te dar o perdão, te dar a salvação? O que seria de você se Jesus Cristo não tivesse feito isso? Onde você estaria hoje se Jesus Cristo não tivesse feito isso? E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, então nós deveríamos pagar com a morte, mas em vez de você morrer, Jesus Cristo morreu em seu lugar, para que você pudesse ganhar a salvação, pudesse ganhar a vida eterna. Não fique longe da presença de Deus. Você que talvez nunca tenha experimentado a presença de Deus, a fé está afastado. O que será de você? Reflita. Volte para Jesus, venha para Jesus, aceite a Jesus. Deus está te dando uma oportunidade, porque você sem Ele, você não é nada. Talvez você vai dizer: eu sou sim. E aquele acidente que você era para ter morrido, acho que aquilo não foi a mão de Deus.
Você acha que aquilo não foi as orações, talvez, do seu pai, da sua mãe? Talvez Deus te deu livramento de uma bala perdida? Talvez Deus te deu livramento de uma enfermidade? Talvez não era para você estar aqui hoje vendo esse vídeo. E Deus está te dando uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Porque Ele está dizendo, sem a minha presença você não é nada. Davi certa vez vai dizer, Senhor, retire tudo de mim, mas não retire uma coisa, a presença. Porque Davi, ele sabia que a presença era o mais importante, e sem essa presença ele não era nada. Ele sabia que sem essa presença ele estava fadado à perdição, ele sabia disso. Nós, sem a presença e sem a graça de Deus, nós não somos nada.